A família imperial do Brasil tem uma incrível ligação histórica com as famílias reais da Europa. Graças aos famosos casamentos reais, a dinastia brasileira se uniu a casas lendárias, como a francesa e a inglesa. E essa aliança perdura até os nossos tempos, com os fortes laços que os Orleans e Bragança mantêm com seus primos europeus. E hoje veremos o parentesco de nossos príncipes com os soberanos do velho continente. Charles III, do Reino Unido. O monarca mais famoso do mundo certamente é Charles III, da Casa de Windsor. Sua subida ao trono britânico foi histórica, vindo após a morte de sua mãe, a lendária Elizabeth II, em setembro de 2022. Nascida em 1948, vive em segunda união com Camilla Parker desde 2005. Porém, foi com sua primeira esposa, Lady Diana, com quem se casou em 1981, que teve seus únicos filhos, William, o príncipe de Gales, e Harry. Agora, o parentesco entre Dom Bertrand de Orleans e Bragança e o rei do Reino Unido é de primos em 8º grau, tendo o duque Franz de Saxe-Coburgo-Saalfeld, que viveu no século XIX, como o último parente em comum. Detalhe, até hoje, Dom Pedro II é o único americano a receber a Ordem da Jarreteira, a mais importante condecoração britânica dada pela Rainha Vitória, que por sua vez recebeu de Sua Majestade a Gran Cruz da Brasileira, Ordem de Pedro I. Carl XVI Gustaf da Suécia. O atual rei da Suécia é Carl Gustaf, da Casa de Bernadotte. Sua Majestade é um caso raro, pois herdou a coroa em 1973, sucedendo diretamente seu avô, o monarca Gustaf VI, pois seu pai faleceu quando ainda era herdeiro. Nascido em 1946, um ano antes da morte de seu pai, é casado com a plebeia Sylvia Somerleth desde 1976. E do casamento real vieram os herdeiros, Vitória, a duquesa da Gotalândia Ocidental, Carlos e Madalena. Nosso chefe da Casa Imperial e o soberano dos suecos são primos em 8º grau, também compartilhando o duque Franz de Saxe-Coburgo-Saalfeld do século XIX como ancestral em comum mais recente. E detalhe, nossa imperatriz Dona Amélia de Leuchtenberg, segunda esposa de Dom Pedro I, era irmã da rainha Josefine, que por sua vez era consorte do primeiro soberano sueco da dinastia de Bernadotte, Oscar I. Por fim, a atual rainha é filha de uma brasileira. Vivendo parte de sua juventude em São Paulo, é ainda descendente de nobres portugueses e do cacique Tibiriçá. Fora isso, patrocina obras de caridade em nosso país. Felipe I da Bélgica. Hoje, o rei dos belgas é Felipe, da Casa de Saxe-Coburgo-Gotha. Sua Majestade subiu ao trono em 2013, logo após seu pai, o antigo soberano Albert II, abdicar da coroa em seu favor, em julho daquele mesmo ano. Nascido em 1960, é casado desde 99 com a agora rainha Matilde da Cos, e desse casamento vieram 4 filhos. Sua herdeira Isabel, duquesa de Brabante, os príncipes Gabriel e Emanuel e a princesa Leonor. E a família real belga tem relação de sangue com a imperial do Brasil. Dom Bertrand, nosso imperador por direito, é primo em 5º grau de Felipe I, sendo ambos descendentes do famoso Dom João VI, que viveu no século XIX. Detalhe, 2 irmãos de Dom Bertrand, o falecido Dom Antônio e a atual 4ª na sucessão Dona Eleonora, também casaram com 2 irmãos, Christine e Michel, sendo eles da Casa de Lin a segunda família mais importante da Bélgica. Dom Felipe VI de Espanha. Atualmente, os espanhóis têm como monarca Dom Felipe, da Casa de Bourbon, e foi em 2014 que herdou o cetro hispânico ao suceder seu pai, o rei emérito Dom Juan Carlos, que abdicou em junho daquele ano. Nascido em 1968, é o primeiro herdeiro a nascer após a restauração da monarquia. Sua Majestade se casou em 2004 com a plebeia Letícia, sua rainha consorte. Tiveram juntos 2 filhas, Dona Leonor, a princesa das Astúrias, e a infanta Dona Sofia. Sendo ibéricos, a relação dos Orleans e Bragança com os Bourbon é longa, mas cabe ao conde Afonso de Caserta, chefe da Casa Real das Duas Sicílias até 1934, a união recente. Isso faz de Dom Bertrand e Dom Felipe primos em 3º grau. Frederico X da Dinamarca. Desde 2024, o soberano dinamarquês é Frederico, da Casa de Glücksburg.
Sua Majestade herdou a coroa em janeiro deste ano, em seguida da abdicação de sua mãe, e desde então Rainha Emérita, Margarida II. Nasceu em 1968 e desde 2004 é casado com a plebeia australiana Mary Donaldson. Essa união gerou 4 filhos, o herdeiro Cristiano, conde de Montpezat, a princesa Isabel e os príncipes gêmeos Vicente e Josefina. Os laços entre as famílias reinantes da Dinamarca e do Brasil também têm no mesmo Duque Frederick, do século XIX, o último ancestral comum. Assim, Frederico X é primo em 8º grau de nosso chefe da Casa Imperial, Guilherme Alexandre dos Países Baixos. O atual rei dos Países Baixos é Guilherme Alexandre, da Casa de Orange. Sua Majestade herdou o manto holandês em abril de 2013, como consequência da abdicação de sua mãe, e então rainha, Beatrix. Nasceu em 1967 e no ano de 2002 casou com a plebeia argentina Máxima Cerruti, e com sua consorte teve 3 herdeiras, Catarina Amália, a princesa de Orange, Alexia e Ariana. Apesar de distante, há um parentesco de 8º grau entre o chefe da Casa Imperial do Brasil e o rei dos Países Baixos. Ambos descendem de Johan Willem Frieso van Nassau, príncipe de Orange, que viveu no século XVIII. Hans Adam II de Liechtenstein. O príncipe soberano de Liechtenstein é Hans Adam, membro da casa que dá nome ao país. Sua Alteza assumiu a coroa em 1989, após a morte de seu pai e antecessor, Franz Joseph. Nasceu em 1945, no último ano da guerra. Em 67, veio a desposar sua prima, a Condessa Marie, com quem teve 4 herdeiros: Aloís, o príncipe hereditário, Maximiliano, Constantino e Tatiana. Com um intervalo de apenas uma geração, os príncipes Dom Bertrand e Hans Adam são primos em 4º grau, e cabe ao rei Dom João VI, aquele mesmo, ser o mais recente ancestral em comum entre suas altezas. Harald V da Noruega. Desde 1991, o monarca norueguês é Harald, da Casa de Glücksburg. Sua Majestade herdou o cetro da Noruega em 17 de janeiro do mesmo ano, ao suceder seu pai, Olav V, falecido nessa data. Nasceu em 1937, 33 anos após a independência do país, sendo ele o primeiro príncipe a nascer no reino desde 1340. Seu casamento veio ocorrer em 68 com Sonja Heraldsen, e juntos tiveram 2 filhos, a princesa Marta Luísa e o príncipe herdeiro Haakon. Assim como o soberano dinamarquês é descendente de Frederico VIII da Dinamarca. Isso faz do mesmo Duque Frederick do século XIX o último ancestral em comum com Dom Bertrand, seu primo em 8º grau. Henri de Luxemburgo. O grão-ducado luxemburguês é liderado por Henri, da Casa de Nassau-Weilburg. De fato, Sua Alteza vestiu o manto para reinar em 2000, com a abdicação de seu pai, o grão-duque Jean. Entretanto, já exercia o poder como regente desde 98. Nascido em 55, é casado com a plebeia cubana Maria Teresa Mestre Batista desde 1981. Dessa união, o casal gerou Guilherme, o grão-duque hereditário, Félix, Luís, Alexandra e Sebastian. E a família do último grão-ducado do mundo tem relação com a nossa imperial. Dom Bertrand é primo em 5º grau de Henri, sendo ambos descendentes de Dom João VI. Albert II de Mônaco. Os monegascos têm como soberano Albert, da Casa de Grimaldi. Sua Alteza assumiu o trono da terra onde Ayrton Senna é carinhosamente chamado de rei em 2005, ao suceder seu pai, Rainier III, falecido em abril daquele ano. Nasceu em 1958 e, após longa espera por seu casamento, em 2011 teve matrimônio com a sul-africana Charlene Wildstock, e os frutos dessa união foram os gêmeos Jacques, o príncipe herdeiro, e Gabriela. Sempre que vem ao nosso país, o príncipe soberano Albert II entra em contato e procura se encontrar com seus primos, cujo ancestral comum mais recente foi o já mencionado Johan Willem Frieso, príncipe de Orange.